E aí galera, beleza? Eu aqui de novo e dessa vez trazendo mais um vídeo. Desculpa eu ter ficado bastante tempo sem fazer vídeo. Eu tô fazendo isso aqui porque é uma matéria que muita gente tá tendo dificuldade, me pediu e tudo mais, e eu tô fazendo ele aqui. Desculpa eu ter ficado um tempo sem fazer vídeo, é que demora pra fazer o vídeo, precisa filmar, editar e depois renderizar e mandar no YouTube. E nisso eu perco umas 3, 4 horas, eu não tenho tanto tempo, eu demoraria dias pra fazer um vídeo só. Então eu tô aproveitando agora que eu tenho um tempinho aqui e tô fazendo esse vídeo para vocês poderem ver. E nesse vídeo eu vou falar sobre ondas eletromagnéticas, beleza? Então antes da gente começar a matéria, eu vou falar um pouco sobre a introdução dessa matéria, como que eles entraram nesse estudo. E aí depois a gente vai para o que a gente precisa saber para começar os exercícios e entender o que está realmente acontecendo. Então, antigamente, lá pela época de 1800 lá, o único tipo de radiação que eles conheciam era aquelas que a gente provinha da luz, né? Então o que eles sabiam? Eles sabiam que existiam frequências diferentes de luz e essas frequências elas emitiam radiação dependendo de qual cor elas estão. Então aqui eu tenho um espectro de luz visível. O que acontece? Todas as luzes, na verdade, imagina assim, energia passando no espaço, beleza? Em tudo que bate, a energia reflete. E é isso que acontece basicamente. Quando a luz reflete, essa energia reflete, entra no nosso olho, a gente codifica e o cérebro ele interpreta de um jeito, certo? Então o que acontece? Existem infinitas cores, só que o olho humano só consegue enxergar aquelas que estão entre o vermelho e o violeta. Qualquer coisa que está acima ou abaixo disso, a gente não consegue enxergar. Todas as cores que você já viu na sua vida estão dentro desse espectro de luz. E não existe nenhuma outra luz que você já tenha visto que não esteja aí dentro. O branco é a união de todas as luzes. Se você unir todas as luzes de um jeito só, ele vai ficar branco. Pode ver pela luz do sol. A luz do sol é uma luz branca, só que se você for separar ela com um prisma, que nem o Newton fez, ela dá esse espectro de luz, certo? E o preto é justamente quando a luz bate, só que o material absorve toda a luz, ele não reflete. Então o preto é quando não tem a luz entrando no nosso olho. É basicamente isso que acontece. Tudo que está abaixo do vermelho fica preto para a gente também. A gente não consegue decodificar esse sinal. E acima do violeta também fica preto, é como se não existisse essa luz. O que está abaixo do vermelho é o que a gente chama de infravermelho. E o que está acima do violeta é o ultravioleta. Naquela época, eles só tinham conhecimento desse tipo de radiação, beleza? Quem foi descobrir outro tipo de radiação foi um compadre aí muito inteligente chamado Maxwell. Beleza? Maxwell é o sobrenome dele, eu não lembro quais são os primeiros nomes, mas Maxwell é o sobrenome dele. E ele propôs no trabalho dele, que se chamava Teoria Dinâmica do Campo Magnético, lá pelo ano de 1860 alguma coisa, que ele propôs diversas coisas nesse negócio. É justamente o que a gente vai explicar, que foram as descobertas dele que levaram às ondas eletromagnéticas. O que aconteceu? Ele percebeu aqui que quando você tem um campo magnético, a gente usa a letra B para campo magnético, em função de alguma coisa, nesse caso tempo e posição, esse campo magnético vai gerar um campo elétrico também em função de tempo e posição, certo? E vice-versa, se você tiver um campo elétrico, tempo e posição, você vai ter um campo magnético também, no tempo e posição, certo? E um sempre perpendicular ao outro. O que significa dizer que eles são perpendiculares? Significa que se eu tenho aqui o nosso vetor, tem aqui o vetor do campo magnético, B, vamos dizer que ele está apontando para cima, perpendicular seria formando 90 graus, certo? Então isso aqui é o nosso 90 graus, e aqui vai ter o campo elétrico. É basicamente isso, certo? Então essa é a direção do campo elétrico. 90 graus entre os dois, certo? Ou vice-versa, se aqui fosse em cima o campo elétrico, então aqui seria o campo magnético em 90 graus, certo? Só que quando a gente tem um campo, ele vai ficar gerando o tempo todo e vai ficar constante, a não ser que a gente altere, óbvio. Então aqui eu vou dizer o que basicamente acontece quando você tem um campo magnético. Bom, temos aí alguns eixos
certo? E imagine isso daqui tridimensional, beleza? Você tem 3 dimensões. Então vamos supor que aqui no ponto P, vamos chamar isso aqui de ponto P, a gente fez uma perturbação elétrica, beleza? A gente oscilou lá as cargas elétricas e isso induziu um campo elétrico, certo? Ele fez um campo elétrico. A gente mexeu com as cargas elétricas e ele criou um campo elétrico. Então ele foi lá, começou a ficar mais forte, e aí depois ficou mais fraco, até diminuir. Ao mesmo tempo que o campo elétrico existe, lembrando, campo elétrico letra E, tem que existir obrigatoriamente um campo magnético. Então o campo magnético ele vai estar a 90 graus. Como isso aqui é tridimensional, eu vou desenhar nesse sentido, beleza? Mas ele está a 90 graus. Beleza. Então aqui, deitado nesse plano aqui, tem o nosso campo magnético. Gerou o campo elétrico, gerou um campo magnético. Só que como tem esse campo magnético, tem que ter também um campo elétrico, certo? Então aqui embaixo do campo magnético, vou até tirar essa letra B para não atrapalhar. Embaixo do campo magnético vai gerar um campo elétrico, certo? Então o que acontece? O campo magnético gerou esse campo elétrico. Só que se tem esse campo elétrico, ele vai gerar outro campo magnético. Dessa vez para outra direção, porque como ele está para baixo, vai ir para outra direção. Então vai gerar um campo... Opa, aqui não. Vai gerar um campo magnético. Beleza? E como tem esse campo magnético, ele vai gerar novamente um outro campo elétrico. Então a gente vai ter essa geração de campos recíproca, certo? Não sei nem se eu falei a palavra certa, mas o que acontece? Um vai gerando o outro, até que a gente tem mais ou menos uma coisa parecida com... Beleza, a gente vai ter isso daqui. E é isso que a gente chama de onda eletromagnética, certo? A gente vai ter os dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Agora, por que a gente chama isso de onda? Veja só, se a gente pegar aqui do ponto inicial, traçar o trajeto de B e lá atrás, voltar aqui na frente, e aqui atrás de novo, e voltar na frente. Olha só que legal que a gente vai ter. A gente vai ter uma onda indo lá atrás, aqui na frente, lá atrás, aqui na frente de novo. E da mesma forma a gente vai ter para o campo elétrico. Então a gente vai ter uma coisa que sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, depois sobe, depois desce. Isso daqui é o nosso campo eletromagnético, certo? Então o que acontece? A gente gera uma perturbação no ponto P, gera um campo elétrico, esse campo elétrico vai gerar um campo magnético, e aí vai surgir essa senoide. Senoide é justamente gráficos que tem na sua função o seno, e eles têm essa característica. É essa característica de senoide que a gente chama de campo elétrico magnético. Então isso é o campo eletromagnético. Beleza? Ele tem essa característica de senoide. Vamos lembrar agora uma coisa que a gente via em matemática, que é justamente o que é essa senoide. Então o que vai acontecer? Só lembrando um pouco de matemática. Sempre que você tem alguma função que tem um x, vamos supor x mais 1, no nosso gráfico a gente vai ter uma reta, beleza? Se na expressão for x ao quadrado, a gente não vai ter mais uma reta, a gente vai ter uma curva. Se na expressão a gente tiver um x à terceira, a gente também não vai ter uma curva, a gente vai ter uma coisa parecida com isso aqui, ó. Beleza? E o que acontece? Isso daqui é só para quando a gente tem x ao quadrado e assim por diante. Mas o que acontece se no y a gente tiver um seno de x ou então um cosseno de x? No gráfico a gente vai ter justamente o que a gente chama de senoide, certo? Então o que acontece? Para que essa senoide se forme, a gente vai precisar de uma equação que tenha seno. É bem óbvio pelo nome, senoide e seno. Como a gente sabe que o nosso campo eletromagnético é uma senoide, então a gente já vai saber automaticamente que o nosso campo elétrico e o nosso campo magnético vai assumir uma forma parecida com isso. A seno de alguma coisa. Ou a seno de alguma coisa. Certo? Basicamente é isso. O Maxwell ele descobriu
qual fórmula que vai se aplicar nas ondas eletromagnéticas, beleza? Quando ele, antes de tudo, falar dessas fórmulas, vamos falar aqui um pouco sobre o que ele descobriu antes disso. Ele, através de cálculos diferenciais, que são os que a gente usa derivada, integral, esse tipo de coisa, ele determinou que vamos pegar aqui o pincel, a velocidade na qual uma onda se propaga no espaço, ela é justamente essa fórmula aqui, ó, C igual a raiz de 1 sobre epsilon μ0, certo? Então isso daqui é a velocidade com qual a onda se propaga. O que significa essa velocidade com qual a onda se propaga? Sabe quando você joga uma pedrinha no rio? A pedrinha lá cai no rio, certo? E aí começa a surgir em volta desse lugar onde a pedrinha caiu, uns círculozinhos que vão saindo do meio e vão indo para fora, certo? Isso são ondas. Basicamente a onda eletromagnética no vácuo funciona do mesmo jeito. Você gera uma perturbação aqui e as ondas vão começar a se expandir para fora, certo? Elas vão indo lá para fora e tudo mais. É justamente essa velocidade que esse C calcula. E no vácuo, o nosso ε0, que é a nossa constante de permissividade do vácuo, ele tem 8,85 vezes 10 a menos 12. E o nosso μ, que é esse uzinho torto aqui, que a gente chama de constante de permeabilidade do vácuo. Então μ, constante de permeabilidade do vácuo, certo? Esse aqui é permeabilidade e esse aqui é permissividade. O μ vai assumir o valor de 4π vezes 10 a menos 7. Beleza? Então o que aconteceu? Quando o Maxwell ele substituiu esses valores dentro dessa equação, ele encontrou que o C tem o valor de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O Maxwell, que é um cara inteligente pra caramba, ele percebeu que 3 vezes 10 a 8 é a mesma velocidade da luz, é idêntico. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O que acontece? Significa que a velocidade da luz anda isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros a cada segundo. É muito rápido. Na verdade, é a maior velocidade que você pode alcançar no universo. Não consegue passar disso. Tem teorias que falam sobre isso, mas a gente vai sair muito do assunto. Então, quando ele viu que a velocidade com qual a onda se propaga no vácuo era a mesma velocidade do que a da luz, ele percebeu que a onda eletromagnética era igualzinha à luz, certo? Então, o que acontecia? A onda eletromagnética ela era um tipo de radiação também. O Maxwell, ele basicamente abriu assim a cabeça de todo mundo da época, porque ele percebeu que micro-ondas, raios gamas, ultravioleta, infravermelho, tudo isso faz parte de uma mesma coisa, e essa coisa vai ser formada por uma frequência, certo? É justamente a frequência de rádio que você tem no seu carro. Então, vamos separar nesse quadradinho aqui do lado as coisas que a gente acha que vai ser importante mais para frente no conteúdo. Então aqui a gente tem o nosso novo espectro de luz. Não foi o Maxwell que determinou isso daqui, né? A gente descobriu muitas coisas, tipo raio-x, micro-ondas, a gente foi descobrindo depois. Mas a gente tem aqui, ó, o nosso espectrozinho que eu mostrei no início do vídeo. O que está acima com uma frequência maior do que menor do que o vermelho, ou seja, o infravermelho, vai gerar isso daqui, ó, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Se o olho humano fosse um pouco mais sensível, a gente ia conseguir enxergar as micro-ondas e as ondas de rádio. Já imaginou o caos que ia ser? Acima do violeta, a gente tem ultravioleta, raio-x, raios gamas. E você pode reparar aqui na nossa senoide que ele está alterando a frequência, ou seja, o tanto de vezes que essa onda demora para se realizar, certo? Então agora, citando aqui rapidinho uma coisa muito interessante de dizer, as ondas de rádio, elas seguem essa mesma teoria. Você sabe qual que é a diferença da rádio AM para a rádio FM? A diferença da rádio AM para FM vai ser justamente a diferença da amplitude ou do comprimento. Então, antes de falar de AM e FM, vamos explicar o que é a amplitude e o comprimento.
Então eis aqui uma imagem que eu tirei da internet, beleza? Aqui nós temos nossa senoide do E e do B, que é o campo elétrico e o campo magnético, beleza? Então o que vai acontecer? O nosso comprimento de onda vai ser justamente o tamanho que a onda tem. Então a onda ela vai ser a parte que sobe, depois a parte que desce e aí acabou, certo? No mesmo ponto onde começou. Basicamente isso é a onda. Ela também pode ser representada assim: metade da parte que sobe, a parte inteira que desce, depois mais metade da parte que sobe, certo? Então essa daqui, esse pedaço junto com esse, forma uma parte inteira que sobe, que seria isso daqui. Então isso daqui é o tamanho da nossa onda, certo? O início dela subindo, depois ela desce, aí acaba. Aí aqui já começa uma outra onda, né? Sobe, desce, acaba. Aí aqui já começa outra, sobe, desce, acaba. O comprimento de onda vai ser justamente esse tamanho que a gente tem dela subindo e descendo. E a gente vai representar ele com essa letra grega aqui. O nome dessa letra, no caso, é o lambda, se não me engano. Sim, é o lambda. Mas o nome dele, que a gente vai usar aqui na nossa matéria, é comprimento de onda. Então, esse lambda aqui é o nosso comprimento de onda, certo? E a altura que a onda vai ter do ponto mínimo até o ponto máximo, tanto para cima quanto para baixo, porque a onda tem que ser igual quando ela sobe e quando ela desce. Essa altura daqui até aqui, ou então daqui até aqui, é a nossa amplitude da onda, certo? Que é o YM. Então a gente tem o comprimento de onda e a amplitude da onda. Quando a gente altera o comprimento de onda, a gente fica alternando, ele vai gerar um sinal diferente. E é justamente com isso que a gente faz o rádio funcionar dessa maneira. Então aqui, ó, nesse desenho, o nosso comprimento de onda seria isso daqui. E a nossa amplitude seria isso daqui, certo? Da mesma forma para o B, né? O comprimento da onda seria daqui até aqui. E a amplitude dele seria o tamanho que ele tem, daqui até aqui. É basicamente isso que nós temos. Então agora que você já sabe o que é o comprimento de onda e já sabe também o que é a amplitude, eu vou te dizer qual é a diferença do rádio AM para o rádio FM. No rádio AM, ou melhor, em todos os rádios, nós temos, quando a gente gera uma frequência de rádio, a gente vai ter nossa onda eletromagnética, beleza? A onda eletromagnética ela vai ser perfeitinha, o mesmo tamanho que sobe é o mesmo tamanho que desce, certo? E isso daqui vai ser uma onda perfeita, uma senoide perfeitinha. O que acontece? Quando você está falando de AM, você vai mexer com isso daqui, ou seja, quando você emitir o sinal, uma dessas ondas vai sair menor do que a outra. E aí a outra onda lá na frente pode sair um pouco maior também. Isso vai depender de qual informação você está passando. Então aqui, ó, você está alterando o tamanho dessa onda, ou seja, você está alterando a amplitude da onda, certo? O que acontece? O decodificador do rádio ele vai pegar a onda eletromagnética e vai ver qual é a alteração da amplitude da onda. Quando ele olha essa alteração de amplitude, ele vai verificar qual é as partes onde está tendo essa alteração. Onde ele verifica que tem uma parte, ele verifica que tem um tipo de codificação. Então ele tira todas as partes do código que tem a amplitude comum e fica só com essa codificação mais alta ou mais baixa de onda. Ou seja, ele vai transformar essa decodificação na música que você escuta. Isso daqui é o que a gente chama de AM, porque você está mudando a amplitude modular da onda. AM. Eu acho que é modular, se não me engano é modular. Então essa é a rádio AM, ele mexe com a amplitude da onda. Tá, mas beleza, se você mexeu com a amplitude da onda e alterou o sinal e gerou a música que eu queria escutar, o que significa o FM? Não tem outro jeito de alterar essa onda? É justamente o que o FM faz. Quando a gente tem a nossa onda, ela segue aqui um comprimento de onda, certo? Um comprimento bonitinho, certinho, que é sempre igual de uma onda para outra. É sempre o mesmo comprimento. O que o FM faz? O FM ele vai fazer alterações nesse sinal de onda
Então, por exemplo, aqui ele vai fazer essa onda andar mais rápido. Então aqui vai ter 1, 2, 3 ondas. Aí aqui ele vai fazer ela andar um pouco mais devagar. Então aqui, ó, em vez de ter uma onda pequena, vai ter uma onda grande, certo? E ele mexeu totalmente com a nossa comprimento, né? Aqui ele é maior, aqui ele é menor, e aí fica mudando isso. Então quando você está fazendo isso, você está alterando a frequência com que as ondas se movimentam. Em vez de ter uma onda, duas ondas aqui, você alterou a frequência. Tem muito mais frequências de ondas andando aqui, certo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 ondas e depois ela diminui. Isso daqui é o que a gente chama de FM, porque você está mudando a frequência modular. É basicamente isso que acontece no AM/FM. Bem, essa é toda a parte mais teórica assim que a gente usa no dia a dia. Então vamos agora continuar a parte mais de cálculo mesmo. Quando o Maxwell estava pensando em tudo isso, fazendo esses testes, ele fez através de cálculos novamente vários tipos de conta diferentes. Ele chegou basicamente nessa conclusão, que a derivada de e em função de x vai ser igual a negativa de b em função do tempo. Então, por exemplo, o que significa? Significa que embora esse e, ou seja, embora o nosso campo elétrico está crescendo em função com o x, o nosso campo magnético está diminuindo em função do t, certo? Isso daqui é importante, eu só estou citando isso porque mais para frente a gente vai usar em um exercício. Então, isso daqui, vamos guardar aqui. Enquanto um diminui, o outro aumenta. A gente vai utilizar isso daqui para determinar equações de campos em exercícios que a gente for fazendo, certo? Isso vai determinar quando a onda é progressiva ou ela é regressiva, certo? Quando ela cresce ou diminui. Então, quando o E está crescendo, o B está diminuindo e assim por diante, certo? Ele também, junto com isso, conseguiu descobrir que o C, além daquela fórmula que a gente já guardou aqui, 1 sobre epsilon μ0, ele também tem outras fórmulas na qual ele pode ser calculado. Se a gente dividir a nossa pulsação pelo K, que é o nosso número de onda, a gente também vai ter o valor do C. Opa! Desculpa, deu uma travada aqui. Beleza. A gente também vai ter o valor do C. Se a gente dividir a nossa pulsação pelo K, que é o comprimento de onda. Comprimento não, número de onda. Número de onda. A gente vai ter o valor do C. Além disso, o C ele também pode ser calculado por... Nossa, o que foi isso? O C pode ser calculado por... Isso daqui é a nossa campo elétrico máximo dividido pelo campo magnético máximo, certo? Então, quando o campo elétrico atinge o máximo dele, dividido pelo quando o campo magnético atinge o máximo dele, a gente encontra o valor de C também, certo? E também, antes de qualquer coisa, a pulsação ela pode ser calculada aqui, só abrindo um parênteses, por 2π sobre período. E o nosso K, que é o nosso número de onda, vai ser calculado por 2π dividido pelo comprimento da onda, certo? São números que a gente vai usando aí no meio dos nossos cálculos. Além disso, esse período aqui, ele vai ser justamente o tempo que a onda demora para percorrer o tamanho dela. Então ele vai ser o tempo que você está gastando para a onda completar esse percurso aqui. Por exemplo, completou. Então vamos contar aqui no caso, ó, 1, 2, 3, 4. Então essa onda demorou 4 segundos para completar o tamanho dela, certo? Isso daqui é o que a gente chama de período. E a frequência vai ser justamente 1 dividido por esse tamanho do período, certo? Você pega o período e faz 1 dividido pelo período, você vai encontrar a frequência. E o que é a frequência? Vai ser o número de vezes que
assim, a velocidade com que essas ondas vão aparecer numa depois da outra, certo? Então aqui a gente tem uma frequência maior, aí aqui a gente já tem uma frequência menor, e aqui já tem uma maior, e assim por diante. Então eu vou guardar todas essas fórmulas no quadradinho do lado. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é um tremendo de um discurso, mas o que você vai precisar para fazer os exercícios são essas coisinhas que a gente vai salvando aqui do lado, beleza? No caso, a gente precisa saber a velocidade da luz e essas outras formulinhas do C, da pulsação, ou então do período de onda. É basicamente isso que está aqui que você precisa saber, tranquilo? Continuando aqui em nossa matéria, o que acontece? O Maxwell também descobriu que a equação que representa a senoide, aquelas ondas, que vai fazer o E, que é a onda elétrica, né? Vai ser representado por isso daqui. O vetor do E vai ser igual ao E máximo, ou seja, o valor máximo que o E pode assumir, vezes o seno da pulsação, vezes T, mais o K, o número de onda, vezes X. Lembra que eu tinha falado que nossa fórmula tem que ter mais ou menos essa cara aqui, ó, seno de alguma coisa? É basicamente isso daqui, né? Isso tudo é isso, o seno já está aqui e esse E máximo era esse A. Então, o Maxwell ele descobriu que essa vai ser a equação que a gente vai usar na maioria dos casos quando a gente estiver falando de onda elétrica e onda magnética, ou seja, onda eletromagnética. Da mesma forma que o B vai assumir mais ou menos uma coisa parecida, né? B máximo vezes o seno disso daqui também. Então essa é mais ou menos a forma com que todas as nossas equações vão ainda aparecer. Vou guardar isso daqui do lado também. Então, continuando o assunto, agora vamos falar de novo da parte de teoria. O que acontece? Uma onda, né, ela pode transportar energia, certo? Então o que acontece? Imagina que você tem aqui uma onda. Vamos imaginar sempre a onda esférica, beleza? Imagina que isso aqui é uma bola, tipo uma bola de futebol, e a superfície dessa bola é justamente a onda se expandindo, né? Lá dentro ela era menor, e aí ela foi virando uma onda cada vez maior até atingir isso que ela tem aí. Não é um círculo, imagina a onda como esfera, certo? Ou seja, ela vai para todas as direções. Continuando aqui, a onda ela vai transmitir energia, certo? E quando ela encontra com o corpo, ela vai transferir um pouco dessa energia para o corpo. Como assim? Imagina que o calor que vem do Sol é uma onda, certo? O Sol está atacando um monte de radiação aqui na Terra, está atacando um monte de luz na gente. E aí quando a luz bate na sua pele, não só a luz, mas um monte de radiação que vem junto de dentro do Sol, você percebe que sua pele esquenta. Justamente porque ele está transferindo um pouco da energia para sua pele, né? Que é o que a gente chama de calor, transferência de energia. Então o calor está entrando na sua pele, né? Está transferindo energia. Então a onda, ela transporta energia, certo? Tem um físico aí, um cara chamado Poynting, muito inteligente também, que foi que descobriu uma coisa assim legal, certo? O que acontece? O nome desse vetor, que foi o que ele basicamente descobriu, também é Poynting, em homenagem a ele, certo? Então o que a gente chama de vetor de Poynting, Poynting se escreve desse jeito, Poynting, ele vai ser determinado por 1 sobre μ0 vezes o campo elétrico, campo elétrico, aí aqui um produto vetorial com o campo magnético, certo? Então, o que acontece assim? Esse vetor de Poynting, esse número S, que é o que a gente chama de vetor de Poynting, ele indica qual é a quantidade de energia que é assim, transportada para aquele corpo. Então, por exemplo, quando a luz bate na sua pele, entra um pouco de energia no seu corpo. Esse vetor de Poynting ele vai dizer o quanto de energia que entrou em cada metro quadrado do seu corpo, certo? Não só do seu corpo, de qualquer coisa do universo. Você pega uma pedra, bate a luz nela, ele vai dizer quanto de energia ficou nessa pedra, certo? E isso é o nosso vetor de Poynting. Isso daqui, lembrando, é produto vetorial. Produto vetorial não é a mesma coisa que multiplicação, né? A gente faz de um jeito um pouco diferente,
Já já a gente fala mais sobre isso. Quando você tem esse S daqui, eu vou até separar ele aqui um pouco mais para o canto para a gente poder continuar escrevendo. Então você tem esse S. Isso daqui é o nosso S se ele fosse um vetor. Mas se você quiser só o valor desse S, então se você quisesse somente o módulo desse S, você ia colocar um módulo em tudo, né? 1 sobre μ é uma constante, é um número mesmo que já não muda, ele não tem direção. O E, ele tem direção e sentido, então tem que pôr um módulo nele. O B também tem direção e sentido, então tem que pôr um módulo nele. E como esse E e esse B estavam fazendo um produto vetorial, né? Ele tem que ter aqui o ângulo que tinha entre eles. Então seno, né, que a gente está falando daquele negócio de senoide e tudo mais, de 90 graus, que é o ângulo que forma entre E e B. Lembrando que seno de 90 é 1. Então esse seno de 90 nem precisa ficar aqui. Então vamos tirar esse seno de 90 daqui, certo? Isso daqui não é mais um vetor, agora já é o valor direto dele. E esse S também não é mais um vetor, já é o valor direto. Qual que é a diferença dessa fórmula para essa? Essa primeira fórmula, vai, além de indicar o valor do S, ele vai indicar a direção que o S vai percorrer, né? Se o S vai para X, para Y ou para Z. E vai dar o valor, ou seja, um vetor, né? Dá a direção e o sentido. E esse daqui, ele só vai te dar o valor escalar dele, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai te dar direção e sentido. Então são duas fórmulas para o S. Bem, continuando. Lembrando que é 90 graus o ângulo que a gente usou entre E e B, ou seja, entre o campo elétrico e o campo magnético, e que aqui na nossa equação a gente tinha que era E máximo vezes o seno do ângulo, que aí era determinado pela pulsação e tudo mais. No caso a gente já sabe. Oh, caramba. No caso a gente já sabe que o ângulo é 90 graus. Então o que acontece? Se é seno de 90, aqui é 1, certo? Então nesse caso que a gente está assumindo que o ângulo vai ser 90, vai ser 1 vezes E máximo, ou seja, o próprio E já vai ser o E máximo, quando a gente estiver falando do vetor de Poynting. Então o que vai acontecer? Se o próprio E já é o E máximo, e a gente sabe que C é igual a E máximo sobre B máximo, o que vai acontecer? O C também pode ser, neste caso, E sobre B. Então o que acontece? A gente tem que C é igual a E sobre B, a gente passa o B para lá e manda o C aqui para baixo, a gente vai ter que B é igual a E sobre C, certo? Então a gente vai pegar essa equação aqui e vai substituir esse valor. Então S é igual a 1 sobre μ vezes E sobre C, que é o nosso valor do B, certo? O que vai acontecer? S vai ficar igual a 1 sobre μ0 vezes E ao quadrado dividido por C. Então, além dessas duas primeiras fórmulas, lembrando que isso aqui é só a parte teórica, não é um exercício ainda, né? Então, lembrar aqui, a gente tem só essas duas fórmulas, a gente vai ter mais uma também que a gente pode usar, que o S vai ser 1 sobre μ0 vezes E ao quadrado dividido por C. Beleza? Esse E ao quadrado aqui, a gente vai chamar de E eficaz. E eficaz, certo? O que acontece? O E eficaz, ele vai ser igual ao E máximo dividido por raiz de 2. Então, se esse E eficaz é igual ao E máximo dividido por raiz de 2, a gente pode substituir isso daqui ali dentro da nossa fórmula. E vai ficar uma coisa parecida com isso. S é igual a U sobre μ0 vezes, tá dividido tudo por C também, né? E aí aqui em cima, C vezes, então a gente vai substituir esse E ao quadrado por isso tudo aqui. Então vai ficar E máximo dividido por raiz de 2 e isso daqui ao quadrado, certo? Então S vai ser igual a 1 sobre μc
E máximo vai ficar ao quadrado e a raiz ali embaixo vai sumir. Então, além dessas três primeiras fórmulas que a gente tem aqui, a gente ainda vai ter essa outra fórmula aqui. Então, são 4 fórmulas que a gente pode usar para o S. Mas aí você me fala, pô, eu tenho que saber todas essas fórmulas do S, vai ficar muita coisa para lembrar. Basicamente, o que você precisa lembrar é essa fórmula aqui. Se você se lembrar dessa fórmula e lembrar do que eu acabei de explicar, do ângulo de 90 graus e tudo mais, você já vai chegar nessa fórmula aqui, certo? Se você chegou nessa fórmula aqui e se lembrou que o C é igual a E sobre B e fez a substituiçãozinha do jeito certo, você vai chegar nessa fórmula aqui. E se você chegou nessa fórmula aqui e você sabe que a média disso daqui vai ser isso daqui, você já tem todas as fórmulas. No caso, eu esqueci de falar uma coisa. Para essa última fórmula que a gente encontrou, isso daqui vai ser a média do S, certo? Então, para você achar média de S, você vai usar basicamente essas últimas fórmulas que a gente encontrou, né? No caso, essa e essa. Essas que estão em vermelho, certo? A média do S vai ser uma coisa muito interessante, que vai ser justamente o I. Esse I é o que a gente chama de intensidade da onda, certo? Então, a intensidade da onda, da mesma forma como é para o vetor de Poynting, ele vai ter a unidade de medida de watts por metro quadrado. O que significa? Quantidade de energia que fica em cada metro quadrado de um corpo. É o que a gente tinha falado da pele, né? Então, o que acontece? Essas últimas fórmulas aqui, a gente usa elas para calcular esse I, que é a intensidade da onda. Então, a força com que essa onda atua sobre um corpo, né? A força, não força de newtons, eu digo força de intensidade mesmo que a onda tem, certo? Então, basicamente, essas são todas as fórmulas que a gente vai usando, né, nisso daqui. Lembrando que se o I, a unidade de medida dele é watts por metro quadrado, o que a gente vai ter? Se isso daqui é uma potência, né? E isso daqui é área. Metro quadrado é a área e watts é a potência, não é? Então, o que a gente vai ter? Que I também pode ser representado por potência sobre área. Então, se o cara te der o valor da potência e você tiver também o valor da área onde esse objeto atua, você vai ter a intensidade. Vamos supor aqui um daqueles negócios que eles usam para pegar a luz solar e transformar em energia elétrica, né? Então tá vindo luz solar aqui, certo? E aí vamos supor que essa luz vem, eu vou falar um valor assim bem absurdo mesmo, só para dar um exemplo, certo? Vamos supor que vem aqui uma potência de 10, certo? 10 watts. E a gente sabe que a área desse quadrado que vai absorver energia vai ser justamente de 5 metros quadrados. Com isso, a gente já vai ter que a intensidade com que ele atinge isso vai ser 10 dividido por 5, que é igual a 2 watts por metro quadrado. Então, a cada metro quadrado tem 2 watts. É basicamente isso que é o I. Então, essas são as fórmulas que a gente precisa saber, certo? Todas as fórmulas que a gente precisa realmente ter em mente são essas daqui, para a gente poder ver os exercícios dessa matéria de onda eletromagnética, certo? Lembrando aqui um pouquinho de matemática mesmo, que o A é a área, e quando a gente está falando de onda eletromagnética, a onda ela é uma esfera. Eu tinha dito, é uma esfera, lembre-se sempre disso. Então, a área da esfera, a gente não vai calcular o volume, né, que é o tanto que a esfera vai ocupar. A gente vai calcular somente a área, que é a parte de fora, né, como que eu digo? A área de superfície. Se você pegar uma bola de futebol, tirar aquela parte interna dela, né, deixar só o vento mesmo, você vai ver aqui aquela camadinha que fica do lado de fora, aquela camada que forma a bola em si, aquilo vai formar a nossa área de superfície, né, a superfície da esfera. A área de superfície da esfera é 4π vezes r ao quadrado. Só uma observaçãozinha que você tem que ter em mente aí para você se lembrar quando for fazer os exercícios. Bem, pessoal,
Essa é basicamente a parte teórica que eu queria falar para vocês. Então, relembrando um pouco aqui tudo que a gente falou. Lá pelo ano de 1800 e alguma coisa, o Maxwell descobriu que se você tem B, você vai ter um E, ou seja, se você tiver um campo magnético, você vai ter um campo elétrico e vice-versa, certo? Com isso, ele também descobriu que quando você determina a velocidade de uma onda eletromagnética, ela é a mesma velocidade da luz, ou seja, onda eletromagnética, luz e qualquer outro tipo de radiação é tudo o mesmo tipo de coisa, certo? Que vai se fazer através de uma frequência, certo? A gente também aprendeu aqui nessa parte que todas as ondas eletromagnéticas vão gerar uma senoide, certo? E que essa senoide ela vai ter um tamanho da onda, né, que a gente vai chamar justamente de lambda, que é o nosso comprimento de onda. Lambda, esse símbolo aqui, comprimento de onda. A gente vai ter a amplitude, que é o tamanho que a onda vai atingir, né, a altura dela. E variando essa amplitude e esse comprimento de onda, a gente varia também o sinal que essa onda vai transmitir, que é onde a gente forma o rádio AM e FM. Continuando a matéria, depois ele descobriu que quando o E cresce com o X, o B diminui com o T. Isso é importante para a gente fazer os exercícios mais para frente, beleza? Ele também descobriu quando é progressiva ou quando é regressiva, que vai ser essa parte do mais e do menos. Ele descobriu diversos jeitos, através de cálculos, que eu não vou ficar falando no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito demorado. Várias fórmulas, ele foi descobrindo várias fórmulas para determinar o C, e a gente pode usar essas fórmulas uma combinada com as outras para poder a gente entender algumas coisas que vão acontecer nos exercícios mais para frente, beleza? Eu acho que eu não vou fazer o exercício nesse vídeo, eu vou fazer o exercício em outro vídeo. E aí vocês assistem esse outro vídeo, né? No caso, seria bom assistir esse vídeo primeiro, só para você entender o que eu vou fazer no outro, diretão. Continuando o que a gente aprendeu, a gente descobriu o tipo de equação que a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando com onda eletromagnética, que vai ter mais ou menos uma cara parecida com isso. E também descobriu, agora mudando um pouco a parte do Maxwell, a gente vai para o Poynting. O Poynting descobriu o vetor lá que chamaram com o mesmo nome dele, né? Vetor de Poynting, que é justamente o tanto de energia que essa onda eletromagnética vai transferir. Então imagina assim no nosso dia a dia. Você tem uma máquina que gera ondas eletromagnéticas, essa máquina vai gerar essa onda, ou seja, essa esfera que vai se expandindo. Receptores, como por exemplo de rádio AM, vão pegar essa onda, vão verificar as alterações que tem nela e aí vão passar as informações. Ao mesmo tempo que qualquer onda eletromagnética pode transferir energia, que é justamente o que o vetor de Poynting calcula, quanto de energia que ela transfere a cada metro quadrado, certo? E descobrimos várias fórmulas diferentes para a gente fazer o vetor de Poynting. Essa primeira, que é a mais basicona, que eu acabei de falar. Teve essa segunda aqui, que é quando você quer somente o valor escalar do vetor de Poynting. E tem essa daqui, que é o I, ou seja, a intensidade que a onda tem, né? A potência, né? Aquela força que a onda tem. Então o I vai ser basicamente você calcular a média do vetor de Poynting, certo? Então I é igual à média do vetor de Poynting, que vai ser essa fórmula aqui. Basicamente foi isso que a gente viu nessa videoaula. Desculpa a demora, eu estou fazendo aqui um vídeo de quase 50 minutos, mas eu fui falando muita coisa histórica, isso talvez tenha atrapalhado um pouco. Eu vou colocar aí embaixo do vídeo algumas opções para você só ir clicando e indo para a parte do vídeo que você precisa assistir. E eu vou fazer agora um vídeo de exercícios, então eu vou deixar também um link para você clicar, e nesse link que está aparecendo na tela, você vai clicar nele e eu vou te direcionar para a fase de exercícios. Obrigado por assistir meu vídeo. Não esqueça de compartilhar, de curtir esse vídeo se você gostou, né? No caso do YouTube não é curtir, né? O joinha verde aí, você dá uma clicada. Se você não gostou, clica no vermelho, mas dá uma explicada nos comentários o que foi que você não gostou, sem xingamentos, obviamente. E desculpa mesmo a demora do vídeo, todos os meus vídeos ficam demorados porque eu acho que eu falo demais. Mas você decorando isso daí que tá aí na tela, é basicamente isso que você vai precisar mais pra frente, certo? Anota isso tudo no seu caderno, talvez você nem precise decorar, você só precisa saber fazer o exercício, que com o tempo isso vai vindo naturalmente. Obrigado, é isso daí, tchau, tchau,
Fui, até a próxima.